Olá, sou o chefe Cris Aleixo e sejam bem-vindos para mais uma receita aqui no meu canal. E hoje eu trouxe para vocês o verdadeiro pão de queijo mineiro. E nada melhor do que trazer uma mineira para ensinar para vocês. Trouxe aqui a Diolinda, lá de Minas, para ensinar o passo a passo para vocês. Então separem os ingredientes e mão na massa. Primeiramente, o polvilho. 1 quilo de polvilho bem bom, né, lá de Minas, ou um polvilho doce, bem fininho. Esse aqui você trouxe, gente, ela trouxe lá de Minas pra mim, ó. Pra ficar o verdadeiro pão de queijo mesmo, hein? Aí nós vamos umedecer um pouquinho o polvilho. Esse é um segredinho para o pão de queijo não ficar muito cascudo. Só uma umedecida para tirar esse pozinho dele. Gente, isso eu não sabia, hein? Toda vez que ela vem pra cá, ela tem que fazer o pão de queijo. E a próxima receita que eu vou trazer pra vocês também, que é o feijão tropeiro, não deixe de assistir, hein? Que ela vai ensinar aqui também, que são as duas coisas que ela faz sempre pra mim, né, Diolinda? É verdade. Então, o polvilho vai ficar assim, olha, ele vai ficar um pouquinho levemente úmido. Ele não pode ficar molhado, só levemente umedecido, tá bom? E agora a gente vai colocar para ferver o óleo. Pode colocar tudo junto, viu, gente? A água e o leite. Agora a gente vai levar para ferver. Agora aqui já está fervendo a nossa mistura de água, óleo e leite. Nós vamos pegar essa mistura aqui e aos poucos nós vamos despejando aqui em cima do polvilho. Diolinda, eu já quebrei 8 ovos aqui, daí o restante você que vai ver depois. Isso, se precisar a gente vai colocar mais, tá? Então, gente, eu já quebrei 8 ovos aqui para ela e vamos deixar aqui mais 4 Então, gente, olha aqui, ó. reservados. É aos poucos, não tenha pressa de escaldar o polvilho. Porque se o polvilho não ficar bem escaldado, seu pão de queijo vai ficar aquele pão de queijo maçudo, puxento por dentro. Então, pessoal, olha, o importante aqui, ó, nós estamos terminando de escaldar. Vocês estão vendo que ele tá ficando assim meio empelotado, mas daqui a pouco a gente vai esfriar ele com a mão e desmanchar um pouco desses empelotamentos aí, viu? E é aos pouquinhos mesmo, ó. Até terminar todo o líquido, né? Pão de queijo, Cris, tem que ter paciência para fazer. Não é uma receita difícil, mas às vezes as pessoas têm pressa, quer fazer as coisas com pressa, né? E às vezes não funciona. Com pão de queijo não funciona ter pressa, né? É ter paciência mesmo. E ir mexendo, olha, até o ponto que vocês vão conseguir pôr a mão. Quando vocês conseguirem pôr a mão no polvilho, vocês vão só dar uma mexida assim, olha. Para ele esfriar mais rápido. E não colocar o ovo nessa massa quente, porque se colocar o ovo aqui na massa quente, ele vai cozinhar, né? Vai ficar aqueles pedacinhos de ovos que a gente não quer na massa. Então, pessoal, aqui o importante é mexer bem o polvilho, tá? Não tenha medo de colocar a mão, desde que você não vai queimar a sua mão. E sempre mexendo toda a parte de baixo para pegar todo o polvilho, Isso, né? pegar sempre de baixo para cima aqui, porque às vezes fica esse polvilho mais fininho lá embaixo, olha. E ele também precisa pegar o calor, né, daqueles líquidos que nós colocamos. Então tem que misturar bem. Agora eu já consigo pôr a mão aqui, ó, sem queimar a minha mão. Eu posso já começar a colocar os ovos. Os ovos vocês vão colocando aos poucos, porque como a gente faz uma medida de 10 a 12 ovos, se nós colocarmos todos de uma vez, a massa pode ficar mais mole, se colocar pouco vai ficar mais duro. Então o importante é colocando aos poucos os ovos até dar o ponto da massa, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Ela vai mostrar e vai me ensinar também, né? Porque
Vamos ver se depois eu vou dar conta de fazer sozinha esse Vai pão de dar, com queijo. certeza. Vai colocando aqui pra mim, Cristiane, por favor. Tá. Pode colocar Pode assim? colocar mais um pouquinho. Aí deu. E aquele negócio, né, pessoal? Paciência, porque aqui agora é o pulo do gato, né? Você vai dar o ponto da sua massa para depois colocar o queijo. E esse polvilho é legal a gente ir atrás de um mais caseiro, assim, do que esses comprados em supermercado. É melhor para fazer o pão de queijo? Cristiane, é melhor, porque o polvilho, quando ele é feito caseiramente, que ele não tem aquele processamento todo da fábrica, né? Que Eles ficam bem fininhos, Isso. né? Quando o polvilho é um pouquinho mais grosso, o pão de queijo tem uma qualidade melhor. Gente, eu quebrei 8 ovos. Vou quebrar mais 2 aqui. Isso. E daí a gente vai vendo aí. Pode colocar. Pode pôr os dois Pode de pôr uma os vez? dois. Então, ó, vocês estão vendo aqui agora que o segredo é sovar, né? Sova com calma, mistura bem os ovos, né? Pega aí uma bacia, um bol bem grandão, né? Pra ir. Tem que ser uma Mexendo, vasilha né? maior, né? Lá em Minas, a gente costuma fazer umas gamelas de madeira, né? Aqui nós estamos Aquelas usando... bonitas, né? Que a comida mineira é boa, os utensílios são, né, super bonitos também. Tudo dá vontade de comer lá. Ela trouxe pra mim doce de leite, goiabada cascão. E tudo isso dá pra fazer o pão de queijo recheado também, Tá, né? se você quiser fazer um pão de queijo com goiabada, quando a gente for enrolar as bolinhas, você pode pegar um pedacinho de goiabada, colocar no meio e fechar, entendeu? Aham. Ou se você quiser ele com mussarela, também você pode pegar um pouquinho de um pedacinho de mussarela. cubinho assim, né? Isso. Gente, Tá vendo, gente? 11 Olha. ovos, hein? Essa tá começando a dar textura, olha, né? Mas ela ainda tá uma massa pesada, muito densa. A gente precisa dela um pouquinho mais fluida. Porque se na hora que eu colocar o queijo, se ela tiver dura, vai ficar um pão de queijo muito duro. Tá vendo? Olha como a massa vai ficando mais lisa. E não economize nos ovos, né? É um bom pão de queijo, tem muito ovo e muito queijo. Muito queijo. Ah, é pão de queijo, né? pão de Então tem que ter queijo. Nós vamos precisar colocar o último O ovo. último ovo, gente. Então, nessa receita aqui, gente, foram 12 ovos. Porque ele é um polvilho mais consistente, né? Então, a gente vai usar sempre um pouquinho mais de ovo. E olha Às como a vezes, massa assim, vai ficando lisinha, bonita. Olha aí, olha. Olha ali, ó. Ela vai soltando, ó. O que eu ia falar é que às vezes esse comprado, né, no supermercado ou então em armazém, aí às vezes não precisa de tantos ovos por ele ser mais fino, então, será? Vai depender muito da marca do polvilho. Tem polvilho que você vai usar menos ovos. E tem polvilho que às vezes ele tem mais amido, você vai usar mais ovos. Então é por isso que a gente dá uma base assim de 10 a 12 ovos para ficar uma receita boa, né? Aham. Então, gente, olha aqui para vocês verem. A massa já tá mais mole, olha aí, ó, mais fluida. Ela desce melhor da mão, olha. Se eu faço assim, ela escorrega bem. Esse aqui é o ponto da nossa primeira etapa do pão de queijo. Aqui agora nós vamos acrescentar o queijo ralado. Preste atenção no sal que a gente vai colocar no final. Experimente o queijo primeiro, para ver se ele não é um queijo muito salgado, um queijo com pouco sal, né? E depois, no finalzinho, você tempera com um pouquinho de sal, se tiver faltando sal. Se tiver a seu gosto, não precisa. Você vai Quer que eu despejar coloque? para mim, por favor? Gente, o cheirinho desse queijo. Aqui também, Cris, se o pessoal quiser substituir um pouco do queijo por parmesão, para dar aquele tchan, assim, para Aham. uma ocasião especial, pode também, tá? Tá. E ele dá aquelas pintinhas assim mais Mais douradinho. douradinhas, né? Que o pão Isso. de queijo fica bem bonito.
Mas você falou também que se quiser deixar aquelas pintinhas no pão de queijo, é só ralar um pouco No ralo grosso. do queijo, né? Da quantidade do queijo no ralo grosso. Isso. E daí essa parte mais grossinha vai ficar por cima ali, que dá aquelas pintinhas, sabe? Que deixa o pão de queijo bonito. Então aqui, ó, o pão de queijo tá quase no ponto, né? Agora a gente vai acrescentar mais queijo aqui. Pode colocar sem dó. Ah, mas vamos supor que você colocou ovo demais. Ah, eu errei na mão, coloquei ovo demais. Rala um pouquinho mais de queijo e coloca. O segredo é sempre pôr mais queijo. E o legal dessa receita também é que, né, você pode fazer ali o tanto que você quer comer na hora e o restante congelar, né? Exatamente. E daí dá para congelar quanto tempo essa? Cristiane, ele pode ficar até 6 meses congelado. Olha lá. Você pode congelar ele assado ou você pode congelar ele cru. Eu prefiro congelar ele cru. Mas o assado, quando a gente descongela, ele permanece a mesma qualidade, assim? Ele permanece a mesma qualidade, porque você não vai deixar ele descongelar. Você vai pegar ele congelado, como se fosse o pão de queijo cru, e colocar no forno, né? Um forno brando, né? E deixar ele descongelar dessa forma. Vamos ver se tá bom de sal. Pro meu gosto tá bom, mas experimenta. Gente, eu posso ficar aqui experimentando quantas vezes. Bom, gente, agora nós vamos para a terceira e última parte do pão de queijo. Nós vamos enrolar os pão de queijo. Unte bem suas mãos com óleo, tá? Pega uma vasilhinha com óleo, passa bem na mão para ficar bem untado. Venha com a colher média, uma colher de sopa média, não muito grande, né? Nem muito pequena. Você vai encher uma colher assim, ó. Retirar o pão de queijo e enrolar. Você vê que é só muito delicado para enrolar o pão de queijo. Você não vai apertar ele nem nada, senão ele vai desmanchar todo, né? Não precisa untar a forma, né? Lá em Minas, como a gente fala, o tabuleiro, né? Não precisa, porque como você já está com bastante óleo na sua mão, então não é necessário você ficar untando os tabuleiros. A Diolinda estava aqui me contando também, se você, né, sentir dificuldade ali para enrolar a massa recém-feita, se você deixar a massa lá na geladeira de um dia para o outro, ela fica bem mais fácil de fazer as bolinhas. Exatamente. Aqui. Mas sempre, né, não apertando muito. Não pode apertar, olha, gente, é muito delicado. Ó, você vê que a minha mão tá bem untada e o pão de queijo também. Agora, né? Já enrolamos o nosso pão de queijo, tá aqui no tabuleiro lindo para ir ao forno, né? Só um lembrete, não coloque em forno frio para assar. O forno tem que estar pré-aquecido, no mínimo 180 graus, tá? A gente já ligou lá, né? Já tá esperando lá para assar. Aí quando o seu pão de queijo já tiver crescido, que ele vai crescer aqui, que ele começar a ficar amarelinho por cima, dourar, né? Você aumenta para 200 graus. E fica vigiando, né? Porque a gente não quer que o pão de queijo queime, né? Olha aqui, os pães de queijo prontinho. E a gente deixou 15 minutos, né? Foi, 15 minutos. Mas, como eu já disse, o meu forno aqui é profissional. Ele é mais potente, mas dá uma olhadinha no forno aí da sua casa. Olha como ele tem que ficar, ó. Mais douradinho. E olha esse aqui, gente. Pão de queijo mesmo. Olha esse aqui. Ele sai crocante por fora e maciozinho por dentro ali, ó. Só queijo derretido mesmo, né, Diolinda? Sim, puro queijo, né, Cris? Puro queijo. Até o cheirinho dele já recende aqui é no de ambiente. Pão de queijo, né? Por isso que o pão mineiro o pão de queijo mineiro é tão bom, né? Bom. E lá em casa, gente, vocês podem assar no 180 graus, às vezes, como o nosso forno tradicional do fogão, né, vai demorar um pouquinho mais. Então, pode manter no 180 graus e vai prestando atenção na coloração do pão de queijo, que ele tem que ficar nessa cor, né, para ficar um pão de queijo saboroso. Então, vocês só prestar atenção que vai estar bem feitinho o pão de queijo de vocês.
Olha aqui, ó, para você enfeitar a mesa, olha que bonito que fica, né? E olha cada pão de queijo delicioso. Vale a pena essa receita, né? Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa receita, né, Jolie? Com certeza, Cristiane. E fazer ele recheadinho, né? Você estava falando aqui com calabresa, com frango. Lá vocês servem muito também assim, né? Isso. O pão de queijo mineiro também, ele é muito comido com linguiça. As pessoas cortam meio e faz aquele sanduichinho com linguiça. Aquela né? linguiça mineira, né? Linguiça Que boa, de bem... porco, né? Bem boa. E se vocês forem fazer com frango, gente, o frango tem que estar sequinho, tá? Não pode ser frango em molho, não pode ser frango que foi refogado. Ele cozido, temperado, desfiado, bem sequinho. E aí quando você está fazendo aquele processo de sovar a massa, você coloca ali a quantidade de frango que você quiser. Gente, então aproveitem essa receita, que ela é muito gostosa mesmo. Eu quis trazer aqui para vocês para fazer com os ingredientes lá, né, vindo de Minas mesmo, para vocês verem que vale a pena você investir num produto e bastante queijo, bastante ovo, num polvilho super, né, bom também, de qualidade. Eu acho que qualidade, Cristiane, é a chave, porque preço, né? Quando tem qualidade, a gente paga satisfeito, né? Então, eu acho que qualidade acima de tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa receita e eu quero ver vocês fazendo e mandando fotos aí do pão de queijo e dizendo, né, comentando, deixando seu like, né, se vocês, né, conseguiram fazer, se deu certo, se os ingredientes foram fáceis de achar. Então eu te espero na minha próxima receita, que vem mais coisa mineira aí. E até lá então, hein? Obrigada pela visita. Obrigada eu. E por ter passado, né, esse conhecimento mineiro pra gente. E ó, fique aí que a gente vai... Ela vai voltar aqui fazendo um feijãozinho tropeiro, hein? Então até lá. Gente, isso aqui pra mim não tem coisa melhor. Olhem, fique com essa, ó. Mas essa é pra mim. Hoje eu nem ofereci pros meninos, porque pão de queijo eu não divido.